Então Israel vai descer por causa da fome, né? Jacó tem aquela fome lá e aquele episódio envolvendo José. Ali tem muita tipologia de Jesus ali, muita coisa interessante ali. O senso de humor de Deus, né? Deixa a pessoa, permite que vá para o calabouço e faz dele primeiro-ministro depois. Deus um senso de humor assim, fantástico. Fantástico. Aí nós temos ali aquele período do Egito. Eu vou dar uma palhinha do que era o Egito dessa época aí. Vamos para a página 17 aí. Então são os seguintes períodos. Na verdade, são três períodos que englobam, né, essa fase do Egito. E vamos lá. Períodos da história egípcia. A história do Egito divide-se em três fases: o Antigo Império, o Médio Império e o Novo Império. Repita comigo: Antigo Império, Médio Império e o Novo Império. Ao longo desses três períodos, o Egito atingiu o apogeu. Porém, a partir do século VII a.C., o Egito foi invadido por vários povos e perdeu o seu antigo esplendor. A seguir, uma rápida exploração sobre cada período. Nós sabemos que o Egito é uma das situações mais antigas que já teve registro, e eles tiveram grandes ascensões a nível de álgebra, por exemplo, também na questão da medicina, aquela famosa questão de embalsamamento, né, que as múmias estão aí, né, o meu cabelo está caindo e o delas estão aí firme, tem 3.000 anos, a loção egípcia que conseguiram passar e estão lá. Bom, são coisas assim interessantes. Aí vem o pessoal viajando na maionese, que diz que foi extraterrestre e tal, e, gente, alquimia, ao que chora, ao que fala. Bom, na verdade, os registros que existem hoje, gente, na egiptologia, remontam a um tempo de 3.200 anos antes de Cristo. Mas há quem diga que tem um pouco mais, antes aí tem mais coisas. É que aquilo que não é provado não dá para ser comentado, né? Aquilo que tem indício dá para ser investigado. Aquilo que se investiga e se constata dá para ser ensinado. Então, na verdade, ficaremos com esse acordo universal de que o Egito, então, ele remonta de 3.000 anos, apesar que a partir de nós aqui são 5.000 anos, né? Durante o Antigo Império foram construídas obras de drenagem e irrigação. Olha, aquela época, pessoal, que permitiam a expansão da agricultura. São desse período ainda que os grandes pirâmides dos faraós, Quéops, Khafre e Miquelinos, construídas nas proximidades de Mênfis, a capital do Egito da época. Lembrando que o Egito era formado por dinastias. O que são dinastias? O que diferencia uma dinastia de um clã? Clã também tem o mesmo segmento. Na verdade, é um tipo de poder nepotista, onde se origina a monarquia, onde o pai passa para o filho ou para alguém mais próximo da geração. No caso de dinastia, ele é assim considerado por ser algo mais elitizado, mais registrado. Existe uma sequência lógica e hierárquica de familiaridade. O clã vence as tribos que são coligadas dentro daquela nação. Às vezes tem nação que tem várias tribos e um clã subsiste ali daquele povo. Tem uma sequência também hierárquica, mas não é tão organizada como a dinastia. E a dinastia também compreende um período maior. A dinastia transcende, às vezes, as gerações, que é o caso do Egito. Você vai ver que a 12ª dinastia, a 18ª já é diferente, é outro povo, é outra etimologia, é outra etnia. Mas, no entanto, manteve-se uma dinastia naquele país. Porque vão usar os mesmos tipos de governo, os mesmos apetrechos, difere, às vezes, a linguagem. O que me chamou a atenção na pesquisa arqueológica é que quando José é recebido no Egito, não sei se vocês já pensaram sobre isso, José é recebido no Egito, assim, ele foi levado, né, como mercadores, né? Ele não teve dificuldade de conversar com os egípcios. Notou que depois a família veio também, entrou lá e conversou, e negociou, e comprou, e pegou cereal e tal, e conversaram com eles? Alguém notou isso aí na Bíblia? Não está escrito assim? Por quê? Porque eram semitas. Aquela dinastia era semita. Eu estou te passando uma coisa que não se ensina em seminário. Geralmente passa correndo aí por cima e coloca assim, né? Agora, como é que aquele povo depois expulsou o Israel? Aí tem outra história. Já é outro povo, dentro da mesma dinastia,
mas com etnias diferenciadas, e eram cananeus, os Ixos eram cananeus. Mas o povo que recebe o José era um povo semita. Porque, gente, a gente não pode segregar Israel. Israel era semita. Sim, mas como Israel era semita, haviam outros semitas também, tá? Primos, parentes. Veja, o caso dos assírios, grande parte era semita. O hebraico que se falava era uma variante do aramaico siríaco. Então, é uma região que engloba muita miscigenação. É difícil você pontuar e separar povo, língua, linguagem. Havia sempre um resquício, um pouco de cada. Quando nós entrarmos em parte da cultura, a gente vai entender que por que Israel tinha tanto problema com a idolatria. Por que toda vez tinha um profeta falando, gente, derruba esses altos aí, isso não é o nosso Deus? Porque havia um El também, um El cananeu, um El genérico, para confundir Israel. Mas você vai te arrepiar esse negócio, vai ver quando chegar lá. Então, você entendeu que interessante isso? Já o José é recebido no Egito lá, conversa, entra e sai, é empregado do Patifar, porque era um povo semita, a linguagem era bem semelhante. As pirâmides eram túmulos dos faraós, para o seu interior eram levados grandes quantidades de objetos que pertenciam ao soberano, como móveis, joias e outros objetos preciosos. Durante o antigo império, o faraó conquistou os amplos poderes. Isso acabou gerando alguns conflitos. Os grandes proprietários de terra e os chefes de diversos nomos não aceitaram a situação e procuraram diminuir o poder de faraó. Essas disputas acabaram por enfraquecer o poder político do Estado. Presta atenção. Essa situação vai se repetir aonde? Com Roma. Quem derruba Roma? Os bárbaros. Que na linguagem romana, qualquer um era bárbaro que não fosse pertencia a Roma, né? Aí tinha os godos, visigodos, os jutos, os picos, os anglo-saxões, os germanos, que eram os maiores. Os pequenos grupos derrubam Roma, assim como os pequenos grupos derrubaram o Egito. Eles se infiltraram dentro da sociedade e quebraram com a nação. Mas como havia um modelo pronto de nação, aí que está a dinastia. Eles percebem. Por isso que a nossa cabeça confunde às vezes. Como é que pode um povo receber Israel, outro expulsar? Como é que pode estar? E os nomes também, porque eles vinham, usavam o mesmo sistema, ficavam debaixo daquele sistema, estabeleciam uma dinastia, mas não era. Era povos também diferenciados. Então o Egito ele tem com ele grandes segredos até hoje que não foi desvendado. Aliás, há uma matéria chamada Egiptologia. Egiptologia que a fundo eles tentam decifrar isso aí. O Médio Império vai distar de 2000 a 100 anos antes de Cristo e 1580 antes de Cristo. Já vai chegar perto dos Ixos, já chega perto de Israel agora aí, ó, tá vendo? Israel vai chegar nessa época aqui, ó, mais ou menos, lá no Egito. Durante o Médio Império, os faraós conquistaram o poder político do Egito. No Egito, a capital passou a ser Tebas. Nesse período, conquistas territoriais trouxeram prosperidade econômica. Lembrando que o Nilo é o rio que corta ele nasce na delta do Nilo, lá em cima, no Mediterrâneo, e vai cortando o país, e ele traz, o Nilo tem como é que chama? Uma margem muito rica para a agricultura, para o cultivo, e para a agropecuária, uma fonte maravilhosa daquela época. Das margens do Nilo vão ser tirados os juncos, tipo, nós chamamos de um tipo de palmito, onde eles vão fazer a escrita, o papel para fazer a priori os hieróglifos, consequentemente as gravuras, posteriormente as escritas. Então eles faziam, é um material muito interessante, você vê eles fazendo na hora para você lá. É claro que a técnica antiga era um pouco mais diferenciada, né? Era mais técnica mesmo, né? E hoje eles fazem lá, eles amassam aquele papiro lá, no caso do palmito, né? A gente conhece como palmito, muito próximo ao palmito. E depois eles com argila, né, mistura
promove as tintas e ela mostra como é que faz. Eu tenho alguns lá em casa que eu trouxe do Egito, é interessante. Ainda vou ter meu ateliê ainda, ora por isso, mas é um sonho que eu tenho, ter meu ateliê de história com essas peças para a pessoa ver, coisa assim, fora do comum. Mas toda a civilização que pisou em Israel virou ruína. Incrível, todas elas. Só escaparam 3, os incas, os maias e os astecas. Só. Esses 3 escaparam da ira de Deus. Agora os outros viraram ruína. Ok, nesse período, já falei aqui embaixo, né? Ok. Azar, só um ponto aqui ainda. Quando vai acontecer o farol de Alexandria, que é lá também, né? Com os Ptolomeus, agora já é bem depois, eles vão produzir muitos livros. Uma pena que houve aquele grande incêndio da Alexandria e nós perdemos tanta cultura, tanta história naquela situação. O nascimento do pergaminho, que vai ser um concorrente do papiro, que é no caso a escrita egípcia, por quê? Porque na Turquia, naquela região de Éfeso, ali, toda aquela parte, vão desenvolver algumas bibliotecas famosas, como a de Celsus, por exemplo, né? E que vai, por exemplo, a de Celsus vai agregar 12 mil livros. Então, a Alexandria se sentiu ameaçada, a escritura mundial saía dali, porque, veja bem, a escritura vai nascer, a escrita vai nascer, ela veio lá dos sumerianos, em cuneiformes, e outras civilizações antigas, como a China, por exemplo, tinha alguns indícios. Mas são os fenícios que vão traduzir para um risco, faz vai fazer mais ou menos o que se fala, imaginando como uma cognografia, uma coisa assim. E aí vai nascer o alfabeto. Esse alfabeto vai ser pai de muitas linguagens que temos aí, inclusive os gregos. Nesse interim, o que acontece? O povo se descobre como escritor. E isso prolifera. O que acontece? Quando Alexandria se sente ameaçada pelos escritos da Grécia e também dos escritos da Turquia, eles vão impedir que as navegações que levam papiros vão para aqueles lados. E aí ficam sem escrever. Alguém, não se sabe quem, deram o nome para uma pessoa, mas eu fui estudar, era uma fonte secundária. Então eu não quero passar a informação, que eu não quero enganar vocês. A história tem muito disso, né? Se um dia a gente achar, mas até agora é a fonte secundária. O achismo é uma coisa assim, o achismo é uma ciência, né, cara? O cara acha e fala, né? Eu acho, acabou. Isso não é Deus, né? Bom, alguém, né, lá em Pérgamo, que é a cidade, uma das cidades que eu tive lá agora no ano passado, Pérgamo, né? Alguém teve uma ideia de pegar o couro de uma cabra, de um bode, e escrever atrás. O couro secou, parece com papiro. Deixa eu ver se funciona. Opa, aqui dá. Aí começou a se pegar couro de animais para fazer o pergaminho. Pergaminho não é porque é de pergaminho significa livro de Pérgamo. O nome é Pérgamo, mas porque foi de lá que vieram os pergaminhos. E aí, quando se descobre isso, se estoura a nova escrita. Então o mundo começa a escrever. Tanto é que as cartas apostólicas é feitas em quê? Pergaminho. Não é mais o papiro. Pode ser que tenha alguma. Eu não vi nenhuma até agora, né? Mas a história conta que eram pergaminhos que se faziam, né? De aquele rolo que o pessoal abria e tal, falava. Foi essa confluência que aconteceu. Mas tudo aqui já originado no Egito. Gente, desculpa, eu estou falando muito rápido as coisas, não? Porque eu estou com medo de deixar vocês confusos. Não quero, né? Quero só a ânsia de ensinar, de falar as coisas aqui, né? Misericórdia. Aí vem o final, que é o Novo Império, e último, porque depois disso aí foi só uma sequência de derrotas. O período iniciou-se com a expulsão dos Ixos e foi marcado por numerosas conquistas territoriais. Em seu final ocorreram agitações internas e outra onda de invasões. Devido ao enfraquecimento do Estado, o Egito foi conquistado sucessivamente pelos assírios. Aí você vai ter aqui, uma parte que vai vir paralelo com o cativeiro do norte de Israel do norte. A conquista pelos assírios em 70, em 525 dos persas. Aí tem a mistura média e persa. Ciro e Dario eram parentes.
E os gregos vêm em 332 com o Alexandre o Grande, e, por conseguinte, Roma, o primeiro triunvirato. Roma não nasceu como nação. Roma nasceu com uma coligação de líderes bélicos, né? Você vai ter, o William, me ajuda aí, o primeiro triunvirato ali vai ser o Júlio César, né? O Júlio César, o Crasso, Júlio César, o Pompeu, Júlio César, Pompeu, Otaviano. Depois vem, Júlio César, Pompeu e Marco Antônio. Otaviano e Tibério vem depois, e o Crasso, o tal do erro crasso, né? Cometeram um erro crasso. Esses três fazem o primeiro triunvirato. Júlio César é assassinado pelo Senado Romano. O Marco Antônio, o Pompeu morre no Egito. Dizem que ele tinha um caso com isso, tá, a mulher lá, disse que era bonita demais. E esse período aqui que Roma vai nascer como nação. O primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, depois ela vira uma nação, e depois ela desfalece em 476. Mas no Médio Império, entre o Médio Império e o Novo Império, situa-se Israel. Israel está aí. Na verdade, o povo Ixo é o povo que vai fazer a transição de queda de poder. Israel chega no tempo de um povo lá atrás, que não são os Ixos, embora era uma dinastia, se eu não me engano, a 12ª do Egito, e eles vão ficar ali nesse período. E agora, tem que sanar aqui uma dúvida. Quantos anos Israel passou no Egito? Como é que se prega por aí? O que a gente ouve, né? Então, 400 anos. Não é isso que a gente ouve, 400 anos. Então, mas não foi 400 anos que Israel passou no Egito. 215 anos só. Sabia disso, não? Pois você faz a conta da promessa do capítulo 12 de Gênesis até o capítulo 15, são 30 anos. Depois daquele capítulo 15, você faz a conta lá, o nascimento de Isaac até Israel descer e pisar em Gozém, na terra de Gozém, nós vamos ter um período de 215 anos dentro ali. Você pode contar ali, você pode vir na cronologia, que vai dar 215 anos. Israel entrou e ficou 215 anos. É porque Moisés que fala isso. A confusão está... Moisés ele fala... Não tem confusão. É a questão de locar o que ele falou dentro da história. Então vamos lá. Quando chega no Monte Horebe, que é o Sinai, é o mesmo nome, mesmo significado, Monte de Deus, ele cogita isso. O Moisés fala 430 anos, tal, e conta aquela história. A palavra de Deus para Abraão não foi 430, foi 400. O que está acontecendo aí? Claro, porque a promessa de Deus começa a contar com o nascimento da própria promessa em si, que foi Isaac, que dá 400 anos. A promessa nasceu no capítulo 15 de Gênesis. A promessa foi falada no capítulo 12. O vaticínio foi 12, o nascimento foi 15. Então nós temos aí 30 anos de diferença, 25 anos de diferença, e varia, né? 25, 30 anos, que é o nascimento de Ismael. Abraão vai ter o filho depois, né? O Isaac. Do Isaac, então, até Jacó entrar com o povo no Egito, dá 215 anos. Contando com a promessa lá no capítulo 12. Do Egito para Horebe dá 215 anos. Nós vamos ter realmente os 430 que o Moisés falou. Bateu. Não tem dúvida aí. Eu posso puxar a datação, se vocês quiserem. Não seria hoje, eu podia trazer, mas basicamente essa a ideia, quando você pega a cronologia. Você vai contando ali, inclusive via gerações. A Bíblia dá até a dica via genealogia. Se você vai contando e vai somando, vai dar certinho. 215 anos, eles vivem ali em Berseba, naquela região, e desce para o Egito, fica 215 anos lá. Pegou ou não? E a gente sempre viu isso, né? Que foram 400 anos de sofrimento. Não foi não, foi só 215 anos que eles sofreram. Só. Em comparação aos 400, já foi metade, né? Mas tem alguma dúvida aí? Senão eu volto na matéria, a gente clarifica mais aí. Daí quantos gerações? Agora eu fiquei em 3 aqui, tirou para mim, era 430. Agora eu Pode estudar lá que vai dar isso, vai dar 215 anos. Só para 20 anos só que você está enganado.
Vamos supor que foram 215 anos no Egito ainda, duas partes. A última parte do sofrimento foi 215 anos só. Só que eu falo assim, em comparação aos 400. Metade pelo menos, né? Não sofreu tanto assim. É muito sofrimento, né? Agora, de Jacó até a saída, realmente o povo ficou sem aquela presença deística, né? Aquele culto, o cerimonial, a Páscoa que vai trazer, que vai reinaugurar essa fase de adoração. Então a gente tem experiência deles lá. Mas se vocês quiserem, eu posso amanhã, para não atrapalhar aqui meu esquema, eu trago para vocês a datação, porque são coisas que não vão me prender, são coisas que discutir datas não, né? Mas se você quiser uma ideia mais aprimorada, eu trago a datação certinho para você fazer a conta comigo, vou dar isso aí. Afinal, o seminário é para isso. É para a gente aprender, desvendar os mistérios, ou ficar pior, não sei. Bom, isso aqui é um bônus da aula, é o período do Egito, onde teve as 10 pragas, né? Olha lá, a primeira praga foi as águas do Nilo virarem sangue, né? Está na sua matéria, está na sua apostila aí, ó. A segunda praga, a infestação das rãs. A terceira praga, a infestação dos piolhos, a praga do Egito. Manifestação das moscas, a morte dos animais, veio os tumores, brotam nos egípcios, a chuva de pedra, as infestações de gafanhoto. A nona foi a escuridão durante 3 dias, e a 10ª foi a morte primogênita do Egito. Há um estudo paralelo que remonta cada praga dessa a um deus egípcio. O deus maior é o Amon-Ra. Amon-Ra era o deus maior do Egito. Mas alguns remontam, né, para essa época do Egito aí, quer dizer, para cada... Aquele deus do Egito lá, com todas, colocavam as crianças para dentro. Moloque. Era cananeu. Pode ser que tinha essa prática no Egito, porque ali era tudo misturado. Mas a ênfase bíblica vem sobre os cananeus, naquele negócio lá. Ok? Bom, deixa eu dar mais uma pausa aqui. Quando Moisés é colocado no cesto betumado lá no rio Nilo e vai para o quintal da filha de Faraó, algumas coisas são importantes colocar aí para você. Primeiro que a vida de Moisés é uma vida... Eu sempre dou essa matéria, gente. Eu não só dou a matéria no lado acadêmico, mas tem aplicação espiritual que é interessante aí. Porque aqui é Deus falando o tempo todo. É Deus mandando mensagem uma atrás da outra. O Moisés, ele vai ser criado lá, deles lá. O Moisés, então, ele vai passar 40 anos até que ele descobre, por aquela morte daquele egípcio lá, que ele era hebreu, já estava meio confuso, chegou a informação, ele foi defender o hebreu, matou o egípcio e correu. Foi quando ele encontra Zípora. Zípora era filha de quem? Jetro, certo? Quem era Jetro, gente? Sacerdote de onde? De Midian. Quem é Midian? É um outro descendente de Abraão. Abraão também teve Midian. Então, Pentecoste aí. Então era uma outra linhagem. Você viu tem uma parte na Bíblia que está passando uma tribo, e um pessoal que está passando, e Deus manda não mexer com eles, deixa eles passarem por ali. Tem umas coisas interessantes que Deus faz ali. Zípora lá era como se fosse da linhagem, porque era dos midianitas, dos Midian, era a linhagem de Abraão também. E eu acho que eu devo voltar ainda e mostrar isso aqui no gráfico que eu tenho aqui. Bom, o Moisés vai encontrar a Zípora ali e tal, vai casar com ela, vai viver ali com mais 40 anos com o sogro dele, até que vem a questão do Horebe, ele vê a glória de Deus, vai lá e tira o povo do Egito, e vai mais 40 anos no deserto. Então são 3 períodos de 40 anos que Moisés passa. Primeiro período, ele é criado no Egito sob toda a pompa. Ele chegou a ser livre docente, o cara foi demais. Então ele achava que era alguém. No segundo período, ele descobriu que era um egípcio, que era um hebreu, e correu para ser agora pastor de ovelha. Ele era pastor de uma nação. Aí ele descobre que é ninguém. E os últimos 40 anos ele passa no Egito aprendendo a ser alguém. Então são 3 fases. A primeira fase de Moisés, ele aprende, ele acha que é alguém. A segunda, ele descobre que é ninguém. A terceira, ele aprende a ser alguém. Outra aplicação interessante é que quando Joquebede vai ter o neném, já tinha uma lei egípcia dizendo que se encontrar um filho de hebreia,
inclusive homem, tem que matar. Então as parteiras do Egito eram treinadas para matar os filhos dos hebreus, com a ameaça de pegar o trono deles, né? E Joquebede escondeu aquela gravidez, com muita dificuldade. A minha esposa teve 7 filhos, eu sei como é que é a gravidez, mas a mulher andar com a roupa apertada, escondendo, sem falar com muita gente, como é que ia fazer? Ia mostrar, a mulher ia perder a criança. Tanto é que ela põe depois num cestinho para livrar a criança da morte. Então ela escondeu aquela gestação com muita dor. Há sonhos que você precisa esconder das pessoas. Nem todo sonho deve ser contado, até que ele nasça. Porque o que não falta é parteiro de Faraó querer matar teu sonho. Tem sonho que você conta, abre a boca lá no púlpito, ou no Facebook, no seu meio de amigos, e não era para ter falado. Porque as parteiras estão por aí para te matar. Então aguenta, guarda, vai suar, vai doer. Mas quando nascer, vai libertar Israel do Egito. Aleluia, amém? Eu chamo de a síndrome de Joquebede. Eu tenho algumas síndromes de Joquebede comigo no meu coração, que eu não posso falar, eu não posso contar. Entendeu? É interessante isso. Então outra coisa, por que Joquebede, por que ele cai no quintal da filha de Faraó? Não podia ser outro quintal? De outra mulher? Logo na filha? Sim, porque a filha era linhagem real. Por direito, também seria a rainha do Egito. Ao criar Moisés, ela abre uma porta nativa. A mulher na Bíblia era uma porta nativa. Deus usa a mulher como um protótipo de porta nativa. Quando o diabo procura Eva, não procura Adão, porque Eva fecundava, Adão não fecunda. Quando ele fez ela pecar, ela pecou por toda a humanidade. Então, ao receber Moisés, ela fecundou a saída do Egito. Era profético aquilo. Pegou, não? Quando Raabe recebe os espias, não podia ser um homem, tem que ser uma mulher. Ela é a que fecunda, ela é a porta nativa. Não podia ser outro nome, podia ser Antônia, Joana, Maria, tem que ser uma mulher. Porque quando ela recebe os espias, ela fecunda a queda de Jericó. Pode ver que a primeira pessoa endemoniada na Bíblia, a primeira é mulher, porque fecunda a doutrina da libertação. A primeira pessoa a ver a ressurreição não foi os homens, eles desmaiaram, eles não podiam ver. Tanto é que ele desmaiou, foi um desmaio coletivo, interessante, né? Foi Deus que desmaiou, porque só a mulher podia ver. Quando elas veem Cristo ressurreto, fecunda a doutrina da ressurreição. A primeira pessoa evangelizada fora dos termos de Israel foi Samaritana, que era protótipo dos egípcios, para fecundar a pregação até nós. Era fecundação via mulher. Por isso que fala assim, o Espírito e a noiva, dizem, não é o noivo. O noivo é mais interessado, né? Vê na cruz, morreu por mim, mas é a noiva que fecunda a volta de Cristo, a igreja que fecunda. É ela que vai gerar essa volta de Cristo. E eu estou sentindo que nós estamos com dor de parto. Aleluia. Amém. É o último momento da igreja, glória a Deus. O diabo chutou o vento, que fez o que quis fazer, não conseguiu. Vai nascer, aleluia. A igreja vai fecundar essa volta de Cristo. Amém. Por isso que existe na natureza, tudo que produz é feminino. Tudo que reproduz é de língua feminina. A água, a vida, a nação, a terra, a lei, a salvação, a graça, a justificação, a bênção, a unção. É linha feminina, porque Deus considera isso. Quando a mulher fala assim, poxa vida, quando a gente usa umas leis sem saber, né? A mulher fala assim, quando lá no Levíticos, quando a mulher pecava, não, quando o homem pecava, era a mulher que trazia o cântaro, e jogava água no chão, e aquela água fazia uma lama, e ela bebia água pelo marido que pecou, não foi ela que pecou, bebia água amarga. Aí o sacerdote falava assim, há pecado em sua casa, ele dizia, amém, amém, que era por ela e por ele, porque ela era um protótipo da cruz. Ela nisso projetava a cruz. Por isso que a Bíblia diz que o Gabriel fala com Maria, não fala com José. É porque ela fecundava. O homem podia atrapalhar. Aí, essa lei é uma lei interessante. Pode ver, os ministérios na Bíblia, a Lídia começou por ela, algumas coisas ali. É interessante. Eu sou pastor, eu dou muito aconselhamento pastoral para casais. E aí é muito comum a mulher falar assim, pastor, sabe que a gente está nessa situação? Porque ele é cabeça dura, pastor. Eu já falei com ele, eu já mostrei, já falei, mas ele não me ouve, pastor. Não, ela usou uma lei espiritual sem saber. A ignorância é isso, por não conhecer a Bíblia. Oséias disse assim, Oséias, meu povo peca, erra por falta de dinheiro, não é isso? Não,
Meu povo erra por falta de status quo. Não, por falta de conhecimento. O Senhor falou assim: errais por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus. Então, quando o cara fala assim: ó, filha, eu arrumei aquela esquina para montar a nossa oficina. Qual esquina? A casa do Joãozinho. Ela fala assim: ali não vai ninguém. Não vai, ela abortou, acabou, não tem jeito. É lei, é bíblico. Ela abortou, não tem jeito. Ele vai falir ali. Por isso que a mulher fala: ah, mas porque eu já avisei tanto. Não há um versículo que diz que o homem destrói lar. O provérbio diz que a mulher toda destrói seu lar. Ela tem poder para isso. Ela tem fecunda ou ela aborta. Ou então quando o cara fala assim: esse ano vamos colocar nossa filha na faculdade, mas estamos sem grana, rapaz, tá feio, vamos morar aí. E a mulher fala assim: amém, amém, Deus vai prover. O recurso vai sair de algum lugar, porque é lei. Ela fecundou com ele. Por isso que a concordância, ninguém segura um casal que concorda. Não tem inferno, não tem diabo, não tem quem derruba um casal que concorda. Eles vão conseguir todas as coisas em nome de Jesus. Que eles concordam. Tá pegando, gente? Daí vem os endemoniados e falam: não, é que a mulher tem o sétimo sentido. Agora, isso não é também para brincadeira, tipo assim, agora eu tenho poder, não, você não tem poder nenhum, não. Tem que haver um propósito para que isso aconteça. Deus amarrou isso nos dois. Tem que ser os dois. Ela sozinha não faz nada. Tem que ser os dois. Um ano que eu estava lá em casa nos Estados Unidos, aí avisou assim que ia ter uma nevasca muito forte para checar as janelas, porque fica muito caro o heating e tudo. E aí eu fui ver, faltava 7 janelas para me arrumar. E eu ia ficar $1.800 para arrumar. Eu não tinha esse dinheiro. Eu ajoelhei para orar com a minha esposa na beira da cama. Eu comecei a orar: se eu não tenho condição, pai, não tem como, mas o Senhor vai abrir uma porta. E ela: amém, amém, concordando, amém, amém. Acabou a oração, fomos dormir. No outro dia no culto, acabou o culto, o irmão Humberto me procurou, um irmão da igreja, muito querido: pastor Eliseu, eu estava orando ontem e Deus mandou te abençoar financeiramente, pastor. Olha, eu não sei o que é, mas Deus tocou no meu coração, me vendeu até o valor, $2.000, $2.000, é o que eu posso, é o que eu posso te ofertar. Eu falei: amém, irmão, eu estou precisando tocar na janela mesmo e tal. Mas quando é que foi isso? Foi ontem à noite, que hora? Era umas 10 horas. Na hora que eu orei com ela, e ela falou amém, amém, o recurso saiu do trono. Fecundou. Vocês não notaram que depois que a presidenta assumiu a nossa nação, proliferou essa questão homossexual, homoafetiva, essa anarquia? Eu não quero ser político, gente, pelo amor de Deus, me entenda. É espiritual a coisa. Ela era uma porta nativa, ela era mulher. E ela fecundou tudo isso na país. Agora, para tirar isso, vai ser Deus nos acuda, porque foi fecundado. Então, tudo isso, quando a mulher recebe, quando a filha de Faraó recebe Moisés, ela fecunda a saída do Egito. Amém, igreja? Amém. Amém.